Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Desejamos uma excelente tarde ao retornarmos para os painéis do ciclo de palestras sobre reforma tributária. Este evento foi especialmente organizado pela SMAF e pela Justiça Federal de Goiás. Desde já, agradecemos a todos que estiveram conosco de forma presencial ou de forma virtual. Informamos que haverá emissão de certificado àqueles que receberam o link de participação ou registraram suas presenças aqui no auditório através dos QR Codes. Compõem a mesa diretora dos trabalhos do 5º painel com o tema Transição entre o atual e o novo modelo de tributação sobre o consumo. Os excelentíssimos senhores, Juiz Federal da Seção Judiciária de Goiás, Eduardo Assis de Ribeiro Filho. Excelentíssimo senhor Juiz Federal da Justiça Federal de Goiás, Juliano Taveira Bernardes, que será o moderador deste painel. E a senhora professora Thalita Félix. Doutor Juliano, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo doutor Matheus, pela Escola da Magistratura, do TRF da Primeira Região, e também agradecer a honra de estar aqui na minha casa, na nossa casa, na Seção Judiciária do Estado de Goiás, para figurar como moderador. Aí eu quero fazer uma brincadeira, quando você vê assim, beba com moderação, fume com moderação, aí me colocaram no papel de moderador. Na verdade, eu fico de duas uma. Ou eu não vou querer moderar nada, porque nós teremos muito a aprender com os dois, e quem falaria, estude com moderação, aprenda com moderação, não faz o menor sentido, ou então meu papel é frear vocês, coisa também que eu não gosto de fazer, até porque vocês têm um tempo razoável, e se vocês também estourarem o tempo, eu não vou ser moderador de vocês, tá? Então, agradeço o convite novamente do tribunal, embora essa função que me tenha sido reservada me parece um pouco estranha para mim. Dentro da combinação que havia sido feita aqui, quem vai começar com a palavra é o doutor Eduardo. Doutor Eduardo de Assis Ribeiro Filho, é o nome que dispensa apresentações aqui no nosso estado de Goiás. Ele é graduado em Direito pela UFG e pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília. Ele já atuou como procurador da Fazenda Nacional entre 2007 e 2012, portanto, é uma pessoa extremamente gabaritada para falar sobre assuntos tributários. E juiz federal desde 2012, exercendo atualmente o cargo de juiz federal titular da Seção Judiciária de Rio Verde, Goiás, mas também está aqui auxiliando na terceira vara, porque realmente o serviço forense está aumentando muito, e daí mais uma razão para elogiar a iniciativa da escola, porque à medida com que cresce a complexidade da vida, nós estamos vendo aí fenômenos novos, né? Hoje, influenciador virou profissão, né? Hoje mesmo eu estava vendo aqui agora aquela advogada, dele não sei o quê, a profissão influenciadora. Eu falei, meu Deus, isso já virou profissão, né? Ou seja, até a gente ouve falar que 30% das profissões que existirão daqui a 10 anos não existe hoje ainda, né? Então, uma prova disso é esse pessoal aí, influenciador, quem prova roupinha e tira e faz vídeo no TikTok, que é abridor de presentes, vocês já viram isso, né? A pessoa abre, faz um vídeo abrindo uma caixa, né? Nossa, olha aqui como é que foi um fiozinho e tal. Enfim, realmente, eu acho que eu estou ficando um pouco démodé, mas é interessante que o tribunal faça essa iniciativa, até para que nos antecipe para o devir, né? Para o que vem aí com essa reforma tributária. Eu tive a honra, há uns 2 meses atrás, de também ser, na verdade, na época não era moderador, eu era presidente de mesa, e a doutora Thalita estava ali, eu vejo ela aqui novamente, é um prazer tê-la aqui ao meu lado, e eu me recordo dela muito otimista com a reforma tributária e tal, e eu, por mim, até quando eu falei um pouco que eu falei menos do que eu estou falando agora, peço desculpa aos senhores, eu já não tenho esse otimismo todo, nesse entusiasmo todo. Talvez isso seja uma opinião compartilhada por nós, juízes federais, né?
Mas, de qualquer forma, é uma brilhante iniciativa do TRF, porque já nos antecipa em relação a essa demanda, já nos prepara antecipadamente para o que veremos daqui a pouco. Então, já concluindo, passa a palavra, então, ao doutor Eduardo. O senhor tem a palavra por 45 minutos. Doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tá. O tema aqui da minha fala vai ser o período de transição da reforma tributária, né, 2026 a 2032. Nós encaixamos aqui, conversando até com o Pontaut, né, a possibilidade de tratar também um pouco aqui de Zona Franca de Manaus, né, uma vez que ela acaba, de uma forma ou de outra, irradiando também para outros estados aqui que compõem a nossa primeira região. Né, antes de começar, só fazer um disclaimer para vocês, né, como a gente fala em reforma tributária, conforme foi muito bem colocado na data de ontem, né, até a doutora Thalita tratou bem disso, nós estamos falando aqui de 5, 6, 7 reformas, né, Thalita? Chega a ser a isso. Né? Então, o tema aqui nosso é especificamente sobre a reforma, sobre a tributação de bens de consumo. Né? Então, é a Constituição, a Emenda Constitucional 132, né, e, basicamente, o PLC 68 de 2024. Então, as referências que eu vou estar fazendo aqui sempre infere-se que é o PLC 68 de 2024, com a redação que saiu lá da Câmara dos Deputados, né, e está no Senado Federal. Né. A Câmara dos Deputados aprovou ali um regime de urgência, só que o tempo político não é o mesmo tempo do técnico. Né. Então, aprovaram o regime de urgência, isso já em junho, julho, no mesmo dia da votação da aprovação lá, e, logicamente, já com o Senado nosso já predisposto a não votar antes de eleição. Então, naturalmente, esse regime de urgência ele ia cair, né, conforme caiu hoje, mas não é nada, eu acredito que não seja nada para ficar preocupado ou de que essa situação vai se alargar, uma vez que, aparentemente, no âmbito político, há ali uma negociação para votação disso nesse ano. Né? Afinal de contas, nós estamos já olhando para 2025, está a menos de 90 dias, e na esquina já está 2026, que seria o primeiro ano aqui de vigência da reforma tributária. Mas antes de entrar efetivamente aqui no PL 68, né, tem alguns princípios constitucionais de direito tributário e direito financeiro, né, que eles estão sendo aprofundados, eles estão sendo reforçados com a reforma tributária. Né? Eu acho até um pouco estranho de falar que o PL 68 é um PL de reforma tributária. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele também é sobre reforma tributária. Né? Esse PL ele envolve também a reorganização do Estado brasileiro, né, no que diz respeito ao Pacto Federativo. Ele tem regras ali de direito administrativo, né, que trata, ali, inclusive, de renegociação de contratos, devido à troca de onerosidade. Né? E tem situações laterais ali também de direito financeiro. Né, mas, basicamente, os princípios aqui quase todos já estavam na Constituição ou em lei de responsabilidade fiscal, né, mas eles estão sendo reforçados e, provavelmente, nós, como magistrados, os legisladores, se atacarmos esses princípios aqui, o sistema rui. Tá? A forma como está sendo construída, se isso aqui for atacado, vai acabar com a nossa reforma tributária. Tá? O primeiro deles, começar de baixo para cima, que seria a transparência tributária, né, que é a cobrança hoje do CBS e IBS por fora, sem o tributo entregar a base de cálculo de outros tributos. Então, a transparência tributária está sendo reforçada aqui com essa reforma tributária nossa. Também o equilíbrio entre receitas e despesas também, né, com maior transparência e aprofundamento das regras de responsabilidade fiscal. Né, isso aqui não é novidade, já estava na LC 101 e agora está sendo reforçado pela reforma tributária. Limitação da carga tributária sobre consumo, o artigo 130 da DCT, né, que fixou um teto aqui de relação entre carga tributária e PIB. Né. E essa é a grande discussão hoje lá no Congresso Nacional. Né. Uma vez que a briga dos grupos de influência é para você sair do regime geral de tributação, né, e entrar nos regimes beneficiários, 60%, 40% e 20%. Ocorre que, com essa fixação aqui de limitação, e também com o equilíbrio, né, você alterou uma alíquota, vai ter que subir para todos os demais. Esse é tipo importante isso aqui. Simplificação tributária, né, conforme a Thalita falou ontem, para mim a estrela vai ser o split payment, que vai, na verdade, reduzir a responsabilidade tributária e os critérios de substituição tributária. Né. Na verdade, tem uma previsão legal de substituição e responsabilidade ainda na lei, só que praticamente não vai ser utilizado ou vai cair muito, né, com o uso do split payment, que é um recurso, basicamente, não é jurídico, é mais tecnológico do que jurídico. Né.
E só complementando o que a Thalita falou ontem, Thalita, você falou da questão da bancarização do Brasil, então um dado interessante. Com o nosso PIX, o Brasil hoje tem 95% da população bancarizada. Nossos vizinhos aqui da Argentina, 40%. Colômbia, 30%. Então, realmente, assim, nós temos uma condição ímpar na América do Sul, na América Latina, né, sobre a implantação aqui da questão do split payment. E, por fim, a neutralidade tributária, que basicamente significa que a tributação não pode ser elemento essencial na hora do empresariado tomar a sua decisão, né? Isso aqui é importante porque ataca diretamente a política de subsídio fiscal, né? É impossível você manter uma política de subsídio fiscal com TARES e TES, como ocorre hoje, com esse princípio aqui sendo obedecido, né? Então, são princípios fundantes aqui hoje do nosso sistema que devem ser observados. E conforme eu falei aqui no início, são praticamente 5 regras de transição: a tributária, quanto ao rearranjo do Pacto Federativo, uma transição referente a benefícios fiscais, uma transição quanto à administração tributária, que são os conselhos, né? E é uma regra de transição também referente aqui à Zona Franca de Manaus, que nós vamos tratar aqui um pouquinho mais adiante, tá? Primeiro ano da reforma 2026, mas o que importa para nós mesmos é o ano de 2027 e 2029, tá? Que são os anos em que a reforma vai vir mais forte, em que o particular vai sentir mais forte aqui a incidência da reforma tributária. 2026, conforme está ali no slide, eu chamo aqui, ele vai ser um período de sandbox normativo, né? É o período de teste aqui da reforma tributária. O que vai acontecer? Nós teremos primeiro no CBS uma alíquota de 0,9 e IBS uma alíquota de 0,1, né? Sendo que a previsão, se não me engano, está no 347, tem uma previsão de que essa cobrança nem ocorra, tá? E o secretário Bernardo Apple andou dando algumas entrevistas falando que provavelmente em 2026 essas cobranças de 0,1 e 0,9 não devem ocorrer, ou se ocorrerem, deve ser só lá para o final do ano, mais ou menos outubro, novembro, dezembro, tá? A ideia aqui é, em 2026, realmente por parte do empresariado, é fazer ajuste de contabilidade, né, e ajuste das responsabilidades tributárias laterais, entendeu? Então, já começar a testar aqui, mais do que arrecadar, a questão aqui realmente é fazer ajustes de responsabilidade. E é interessante que, caso venha a ocorrer essa cobrança em 2026, vocês estão vendo aqui que tem o IBS, né? IBS de 0,1, esse IBS não vai para o Estado, tá? Não vai para o município. Em 2026, o IBS ele iria todo para o Caixa da União, com a finalidade muito clara aqui da gente formar, ou seja, dar o dinheiro para os conselhos do IBS e conselho do CBS, e formar também um fundo, um dos fundos criados aqui pela emenda constitucional, que é o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Então, o dinheiro de 2026 seria para isso, né? E o governo já está orientando, pelo menos o Bernardo Apple informou isso em entrevista, estaria orientando de não fazer essa cobrança, o que pode ser um pouco complicado. Tá? E para se evitar, conforme até coloquei aqui, para se evitar o aumento de carga tributária, que a ideia toda é a gente passar 2026 até 2032 sem sentir um aumento de carga tributária. Então, para se evitar isso, está se prevendo aqui a compensação do 0,1 e 0,9 com tributação federal, tá? Com os tributos que vão ser extintos em 2027. Daí que nós já vamos entrar aqui em 2027, acaba-se o COFINS, acaba-se a PIS, acaba-se a contribuição previdenciária sobre importação. E em 2027 também, depois eu volto aqui para esse slide aqui, em 2027 também o IPI vai a zero, né? Uma boa parte do IPI, nem todo o IPI, conforme nós vamos tratar aqui daqui a pouco. 2027 é o primeiro ano realmente que a gente vai ter um impacto forte aqui da reforma tributária. É interessante, em 2027 nós estamos falando aqui de tributação federal, tá? 2029 estadual, 2027 federal, e a forma como ocorre a transição federal ela é bem diversa da forma como ocorre a transição estadual, né? A federal ela parece até que tem um impacto mais forte, que em 2027 nós excluímos 3 tributos, zeramos o IPI e já jogamos aqui a CBS, né? Enquanto na estadual você vai ver que é uma transição mais suave. Só que me parece que, na prática, essa transição federal vai ser muito mais fácil para o particular do que a transição estadual, conforme a gente vai ver a seguir. Tá? Zera o IPI, exceto para a Zona Franca de Manaus, que eu vou falar mais na frente, né?
e aplica-se aqui um redutor para o CBS de 0,1. Por quê? Porque em 2027 e 2028 também, continua-se a cobrança do IBS em 0,1%. Só que, diferentemente do que ocorre em 2026, que o IBS vai todo para o Caixa da União, em 27 e em 28, o IBS passa 0,05 para o município e 0,05 para o Estado. Tá certo? Acontece a situação aqui. Por isso que eu volto aqui no slide anterior, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui em 2026 o início do sistema de transição, né, com 0,1 de IBS, 0,9. 2027, 2028, o IBS 0,1. E o CBS já passa a ter uma alíquota definida, a alíquota de referência, tá, definida pelo Senado Federal, com esse redutor de 0,1, que abate a cobrança do IBS durante esse período aqui de 2 anos. Tá certo? A alíquota de CBS, é importante trazer aqui, com base naquela ideia de a gente limitar a incidência dessa tributação dentro daquela relação PIB-arrecadação, ela passa a considerar esse período de arrecadação de 2012 a 2021, né, que foi um período, diga-se de passagem, parece um período meio infeliz de escolha, próximo, logicamente, mas um período meio infeliz, foi um período de grande crise no Brasil, né? Nós tivemos aqui PIBs negativos aqui durante esse período. Mas, de qualquer forma, foi a escolha do legislador para o primeiro ano da CBS. 2012 a 2021 vai se pegar a arrecadação aqui desse período, como se a CBS existisse nesse período, né? E com base nisso, né, substituindo, logicamente, o que foi arrecadado ali de PIS, COFINS, contribuição sobre importação, e IPI, né, e daí fixando aqui o que seria uma alíquota ideal, uma alíquota de referência da CBS. Em 2028, nós já passamos a tratar, já nessa fixação da alíquota de referência, com a arrecadação prevista do primeiro semestre de 2027. 2029, a gente já passa a considerar, para fins de fixação da alíquota de referência, a arrecadação previsível de todo o calendário de 2027, e a partir daí a gente passa andando até 2032. Tá? Então, 2030 será considerada a estimativa de arrecadação de 27 a 28, 31, 27 a 29, 32, 27 a 30. Finalmente, termina-se aqui o período de transição para o CBS, né, calculando aqui 27 a 31, isso aqui nós estamos falando de alíquota de referência, tá bom? Para o CBS. Então, basicamente, aqui termina-se a questão da transição para a tributação federal, né, para a contribuição. O IBS, ele funciona de forma diferente, né? Ele parece mais simples, só que na prática ele vai ser de uma execução muito mais difícil, o IBS. O que acontece? A previsão é que, primeiro, o IBS ele vai ter uma alíquota de referência fixada pelo Senado Federal, mas essa alíquota de referência ela não precisa ser obedecida por estados e municípios. Tá? Eles são livres ali para fixar a alíquota. Aquela reclamação do procurador do Estado, aqui na data de ontem, na verdade, a reclamação do governador, né, que estava trazendo aqui, na verdade, diz respeito aqui à perda de poder que os governadores vão ter com a política de incentivo fiscal. Né, nós temos aqui uma situação muito clara no Brasil, já de 30 a 40 anos, e que eles são quase que viciados nessa política de incentivo fiscal, com todo respeito, Thalita. Muitas vezes a política de desenvolvimento econômico e social dos estados se limitam a subvenções. Né, eu sou praticamente muito crítico a isso, e com a reforma tributária eles vão ter que ser mais criativos, né, vão ter que começar a ter situações de formação de clusters econômicos, investir em educação para que se desenvolva o Estado. Né. Um exemplo claro aqui, nós temos 2 exemplos, bom e ruim em Goiás, do incentivo. Exemplo ruim, fábrica da Mitsubishi em Catalão. Provavelmente vai ser fechado em 2033. Exemplo, ou antes. Exemplo bom, o caso aqui de Rio Verde e Anápolis. Né. Rio Verde, nós temos um cluster econômico em Rio Verde, toda a cadeia integrada, então ali você tem ali claramente uma situação de aplicação perfeita de capital, sem falha de mercado. E Anápolis, a situação do DAIA, que é bem conhecida aqui na região. Mas vamos lá. A previsão é que 2029 começa a cobrança do IBS. Esse IBS ele também vai ter uma alíquota calculada com base no que seria a arrecadação de ICMS do ano 2027, reduzido em 90%. Né? Ao contrário, o ICMS vai ter
uma redução de 10%. Então, nós entramos aqui em 2027 nos seguintes cenários. Calcula-se o que seria o IBS, considerando já o ano calendário de 2027, achou a alíquota ideal do IBS, reduz essa alíquota em 90%. Isso por quê? Porque o ICMS ainda vai estar sendo cobrado. Diferentemente do que acontece no federal, que em 2027 a tributação federal deixa de existir, aqui nós temos uma cobrança dupla de IBS e ICMS no período. Por isso que eu falo que é bem complicado, porque a carga tributária aparentemente vai ser neutra. Né? O que nós estamos tirando de ICMS, nós estamos acrescentando aqui de IBS. Só que nas obrigações colaterais continua existindo. Então, se você é um empresário aqui em 2029, nós temos um problema sério que você vai ter que ter duas tributações. Eu estava conversando recentemente com o pessoal, dois regimes de contabilidade. Nós estávamos conversando aqui recentemente com o pessoal da indústria de corporação aqui em Goiânia. Né, e eles me explicando justamente isso. Olha, eu tenho aqui um projeto, né, um projeto de incorporação imobiliária residencial, demora em torno de 5 anos, lança-se no 2º ano e termina-se no 5º ano. Eu vou ter algumas SPS aqui dentro da minha incorporadora, que eu vou ter que estar trabalhando com 2 regimes. Porque meu regime de maturação aqui do meu produto é longo, minha cadeia não é curta, a cadeia é longa. Além de outros problemas ali, que diz respeito à questão de vai ter que alterar a forma de trabalhar dele devido a acreditamentos. Mas, especificamente, questão aqui de contabilidade, eles vão ter que trabalhar durante toda a obra, toda a construção do que foi lançado praticamente a partir desse ano, com 2 contabilidades, com regimes de compra e venda, inclusive, diferentes. Então, vai ter apartamento vendido aqui, onde a incidência e a contabilidade deles vai ser só com base no ICMS, e outros com creditamento no IBS. Então, isso aqui vai aumentar muito o custo para esse pessoal, principalmente quem tem a cadeia longa aqui, que vai vigorar praticamente durante todo o período de transição. Tá? E essa situação ela vai caminhando até 2032. Então, 2029, o IBS ele é reduzido em 90%, o ICMS em 10%. Em 2030, o ICMS é reduzido em 20% e o IBS começa a subir, né, reduzido em 80%. Né, e depois 30 a 70%, e aí vai até chegar a 2032 na situação de 60% e 40%. Né, em 2033, aí sim, finalmente, o ICMS desaparece aqui, pelo menos em termos formais, desaparece do nosso direito. É claro que vai continuar existindo aqui nas disputas, nas lides, no que diz respeito ao creditamento. Né, a mesma coisa vai acontecer com relação ao PIS/COFINS, que as disputas vão continuar. Né. Lembrando que em 2027, né, com a extinção da COFINS, ainda vai ser possível você utilizar esses créditos para fins de pagamento de CBS. Tá bom? E a ordem ali já colocada pelo PL 68 é CBS, não tendo crédito CBS para se compensar, e sim você passa para a tributação federal. Em último caso, aqui nós vamos para a possibilidade de ressarcimento com um prazo aqui de 60 dias, que a gente sabe que a Receita aqui não anda cumprindo. Né? Nós vemos isso aqui todos os dias no mandato de segurança. Então, tem essa situação aqui dentro da norma de transição. Em paralelo a isso, né, em paralelo à transição da tributação do IBS, nós temos aqui uma situação dos TARES, né, dos termos de acordo de regime especial, né, que fala aqui em Goiás. Tem alguns estados chamam TARE, outros estados chamam TS, que são basicamente as subvenções econômicas onerosas. Né? Então, os estados aqui, isso que eu critico bastante, os estados aqui nos últimos 30, 40 anos, fixaram aqui no caso de Goiás, programa Fomentar e Produzir. Outros estados também têm programas semelhantes, onde se dá crédito presumido de ICMS, crédito ortogado de ICMS, em troca ali, de investimentos da fábrica, de abertura de fábrica ou de ampliação de fábricas naquela região. Logicamente, em vista dos contratos e da previsão orçamentária dessas empresas, esse benefício não poderia ser cortado de uma vez. Então, o benefício ele segue, a redução dos benefícios dos TARES e TES, ele segue a mesma sistemática do ICMS. Então, ele é reduzido em 10% em 2027, 20% em 2028, 2029, 30, 31, 32 e 2033 deixa de existir. E essa diferença de 10% por ano, isso aqui vai ser coberto pela União. Então, o Caixa da União ele está assumindo a responsabilidade aqui por essa diferença aqui dos benefícios onerosos entre 2029 e 2033, tá certo? Nós temos um problema com relação a e a Zona Franca de Manaus,
porque tem um descasamento de prazo. Tá? A Thalita já vai fazer parte do conselho, ela vai tratar disso, mas tem um descasamento de prazo aqui de acreditamento. Quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, mas eu vou falar mais à frente, o artigo 465 lá do projeto. Bom, então, basicamente, essa é a situação aqui da transição, seja dos tributos, né, seja do regime de benefício fiscal aqui durante esse período. Eu estou falando aqui de alíquota de referência toda hora, de CBS, alíquota de referência de IBS, os cálculos de redução, mas não falei aqui da forma como é feito esse cálculo, né, como é que vai ser calculado isso. Esse cálculo ele basicamente depende do Tribunal de Contas da União, que ele vai, todo ano, durante esse período de transição, e depois em 2033, dependendo, tem alguns pedidos de emenda lá do PL 68, vamos ver que o Senado vai aprovar, mas é um pedido de que cada 5 anos haja essa revisão das alíquotas de referência, né? Vamos ver se isso vai passar ou não. É o que o pessoal espera, né? Senão a gente fica parado em 2033 o resto da vida. Mas basicamente a TCU vai fazer a cada dia 15 de setembro desses anos, ele vai prever um alíquota, vai sugerir um alíquota, isso vai para o nosso Senado. O Senado tem até o dia 31 de outubro para se votar essa nova alíquota. Aprovado a alíquota, não vigora aqui a anterioridade nonagesimal. Tá? Então, aprovado até dia 31 de outubro, dia 1º de janeiro, as novas alíquotas de referência vão estar sendo executadas aí em estados, na União, e no caso de estados e municípios, aqueles em que não fixaram a própria alíquota ou que fixaram a alíquota vinculada à alíquota de referência com redutor, né? Que é uma possibilidade também dos estados trabalharem dessa forma. Né? O que vai ser comum, que nós vamos ver acontecer nesse período aqui de 2026 a 2032, o Senado perdendo prazo. Né? No Brasil já é comum a gente ver o Congresso Nacional perder prazo para aprovação de lei orgânica, e naturalmente nós vamos ver isso aqui. Tá? Vai acontecer uma perda de prazo, o Senado não vai aprovar dia 31, é o natural que isso ocorra isso pelo menos em um ano, estou esperando isso que ocorra. Se ocorrer isso, o que está sendo previsto aqui no PL 68 já como uma vacina? Aprovou fora do prazo, essa nova alíquota continua vigorando a anterioridade, mas agora a anterioridade é geral, né? E ela passa a vigorar 2 meses após a aprovação. Então, se aprovou no dia 30 de novembro, fora do prazo, com um mês de atraso, naturalmente, ela não passa a vigorar dia 1º de janeiro, ela passaria a vigorar dia 1º de fevereiro. Entendeu? E se virar o ano sem aprovar, o Senado aprovou essa alíquota só em janeiro. Aplica-se aqui a anterioridade geral. Essa alíquota do Senado ela não passa a vigorar, e passa a vigorar a sugestão do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, o que eu espero que vai acontecer, no mínimo durante um ano dessa transição, nós vamos ter uma alíquota fixada pelo TCU. Eu não sou muito... Tá. Questões aqui de benefícios fiscais do ICMS, conforme eu já falei com vocês, né? Como forma de compensação de redução, foi criado o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais ou Financeiros, do artigo 12 da EC 132, que vai perdurar até o final do ano. Esqueci de mencionar aqui essa parte, né? Os beneficiários são quem estava gozando do benefício até dia 31 de 5 de 2023, ou quem estava em processo de aprovação e venha a ser aprovado até o final da aprovação do PL 68. Tá? Aproveitamento de crédito, conforme já mencionei também para vocês, né? Não havendo débito de ICMS, ser compensado, porém, ser compensado com os tributos federais ou pedido de ressarcimento, obedecido aqui o prazo de 60 dias. Tá? E outra questão aqui que é interessante, que muita gente está com dúvida aqui, é a questão do IPI. Né? Como é que vai funcionar o IPI? Que o IPI ele não deixa de existir. Né? O IPI ele vai a zero. O IPI fora da Zona Franca de Manaus, né, ele vai ser reduzido a uma alíquota zero. E o IPI dentro da Zona Franca de Manaus ele tem uma dualidade aqui. Né? Aquele IPI que era de até 6,5% em 2023, na alíquota do TIP, né, da tabela do IPI, esse sim vai a zero. Né? O IPI acima de 6,5%, ele continua existindo. Tá? Então, se eu não me engano, aqui na alíquota TIP, eu lembro aqui de shampoo 4, alguma coisa por cento. Shampoo vai para zero, tá? Mesmo que produzido aqui dentro da Zona Franca de Manaus. Né? Quem estava acima de 6,5% continua sendo cobrado. Nós temos uma peculiaridade também, que já está
trazendo uma certa celeuma aqui, que é a questão dos bens produzidos na Zona Franca de Manaus sem similar nacional. Tá? Eu não recordo agora nenhum caso assim, de produção dentro da zona sem similar nacional, mas nesses casos em que há essa situação, o IPI ele vai ser fixado pelo Executivo, podendo variar de 0% até 30%. Tá? Então, nós temos aqui para o IPI 3 situações. A alíquota zero para a produção fora da Zona Franca de Manaus e dentro da Zona Franca de Manaus até 6,5%. Né? O IPI continuando existindo para quem tinha alíquota acima de 6,5% e também para essa situação aqui de produção sem similar nacional. Tá? Então, sobre o regime, processo aqui nosso de transição tributária, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, uma exposição mais dogmática e mais normativa, uma vez que nós estamos em cima do prazo, né, e muito provavelmente não deve ter reformas significativas aqui atingindo essa situação aqui da transição. Tá? As reformas que eu vejo dentro desse capítulo aqui de transição é muito de redação. Né? Uma vez que nós temos um problema sério aqui de redação, o substitutivo foi aprovado de forma muito rápida, temos referências equivocadas, inclusive, dentro desse artigo, dentro aqui da artigo da Zona Franca de Manaus, há uma referência ao próprio artigo, dentro da própria lei, que está errado, que o pessoal da redação do Senado provavelmente vai ter que trabalhar nesses ajustes. Tá? Mas nada demais, uma vez que não foi aprovado ainda. E como segunda parte aqui da apresentação, gostaria de falar com vocês um pouco sobre a situação aqui da Zona Franca de Manaus. Né? A Zona Franca, o pessoal está acompanhando pela internet, deve ter muita gente de Manaus, então eles já conhecem isso até bem melhor. Né? Mas a Zona Franca de Manaus, a previsão dela inicial era para acabar em 2013, né? Uma vez que a Zona Franca ela vem de um processo desenvolvimentista do Estado brasileiro, ainda da época militar, quando veio a redemocratização, na Constituição de 88, já foi prevista ali a extinção dela em 25 anos, que daria em 2013. Né? Ocorre com questões políticas, isso é natural do processo. Né? Ela foi ampliada ali em 2013 mesmo, ali no finalzinho, se não me engano, em emenda 80, 84, ampliou ela até 2073. Né? Então, nós temos aí mais 50 anos aí de Zona Franca de Manaus, e como tem 50 anos de Zona Franca de Manaus, ela não poderia ficar de fora aqui do sistema nosso tributário novo. Né? E ela, diferentemente do restante do país, que não trabalha mais com essa sistemática de subvenção, pelo menos dentro do regime normal, né? Não do regime de tarifas reduzidas, aqueles específicos que tem ali no início da legislação, né? Ela trabalha aqui sim com regimes de subvenção. Né? A diferença dessa Zona Franca agora da nossa reforma com a Zona Franca de 88, quando foi prevista a extinção, e aqui está continuada o fim da extinção dela, é que agora se previu-se ali, foi um dos 3 fundos criados pela emenda 32. Né? Primeiro foi um fundo de compensação dos benefícios fiscais, que atingiu os estados, um fundo, que é o fundo, que me fugiu agora, da sustentabilidade, né? Não, é isso, o fundo da sustentabilidade da Zona Franca, que eu vou falar agora, e tem um segundo fundo que me fugiu agora o nome aqui também, que é pela União também que é feito. Esse fundo aqui da sustentabilidade, que prevê cobrança a partir de 2033, no alíquota de 1,5%. A ideia desse fundo é já preparar o estado do Amazonas para a extinção da Zona Franca de Manaus. Né? É um fundo aqui em que uma parte é voltada para a Universidade do Amazonas, né? Universidade Estadual do Amazonas, uma parte para micro e pequena empresa e para desenvolvimento ali de projetos para interiorização e desenvolvimento econômico do Amazonas. Então, nós temos essa peculiaridade, que é a primeira peculiaridade, que é, aparentemente, nós vamos conseguir acabar com a Zona Franca de Manaus, não agora, logicamente, em 2077, mas dando condições para que o estado do Amazonas ele venha, durante esse período, se fortalecer economicamente, fortalecer as burras estatais, né, para conseguir fazer essa transição de forma mais tranquila, com menor impacto. Né? Eu vou direto aqui para a parte de resumos, que eu acho mais interessante e mais fácil de acompanhar. Com relação aos regimes de subvenção dentro da subvenção econômica dentro da Zona Franca de Manaus, né? A legislação ela trata em duas situações diferentes. Uma da indústria incentivada trabalhando como compradora de um bem industrializado, né? E outra da indústria incentivada trabalhando como vendedora de um bem industrializado. Né? E vai lembrar que indústria incentivada não é qualquer indústria. Né? Não bate aqui exatamente também com as indústrias que há incidência do imposto seletivo. Tá? Isso que é importante saber. Há um descasamento aqui entre imposto seletivo e indústrias que não podem ser incentivadas.
né? Então, as indústrias de armas, munições, que, por exemplo, que não estão ali direto, fumos, derivados, bebida alcoólica, automóvel de passageiro, petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos. E é interessante isso aqui, produtos de perfumaria e cosméticos que não utilizam matéria da fauna e flora regional. Tá? Então, o Boticário e a Avon, tendo uma fábrica na Zona Franca de Manaus, se ela utiliza produtos ali, usa um extrato de uma planta amazônica, ela pode ser incentivada. Caso contrário, ela não entra aqui na possibilidade de incentivo pela Zona Franca de Manaus. Tá? Mas, voltando aqui, trabalhando aqui com a ideia de indústria incentivada como compradora, há uma situação de isenção nos casos em que essa indústria ela compra um bem industrializado no exterior. Só que essa isenção ela não vem de forma direta. Tá? Primeiro, ela vem numa forma de suspensão da cobrança do crédito tributário. E uma vez demonstrada por essa indústria que esse bem foi incorporado na produção ou no seu ativo fixo, aí sim ela se transforma numa isenção tributária para essa indústria. Tá? E não há aqui, nesse caso, aqui, um direito de creditamento. Tá? Um caso aqui interessante, caso a indústria incentivada, né, adquira bem nacional industrializado fora da Zona Franca de Manaus, que vai ser o caso mais comum, que é desse artigo aqui, 444. Uma situação bem interessante é que a Zona Franca de Manaus está sendo utilizada para reforçar a industrialização fora da Zona Franca, né? Especialmente aqui na nossa região, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo foi colocado aí porque é um dos que mais tiveram perdas com a reforma tributária, então ficou essa situação aqui, o patinho feio aqui, o Espírito Santo. Né? Nesse caso, eles comprando bens industrializados dessas regiões, há um creditamento de 13,5% para a indústria da Zona Franca de Manaus. Né? Caso eles optem por comprar um bem industrializado para aplicar em sua industrialização vindos da região sul e sudeste do Brasil, é 7,5% creditamento. Você vê que aqui é uma política, claramente uma política indutiva para se forçar aqui uma industrialização aqui na região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Tá? Outra situação seria aqui entre empresas dentro da própria Zona Franca de Manaus, né, desde que não seja uma industrialização por encomenda, gera também um crédito aqui para eles de 7,5%. Lembrando que esse crédito aqui ele vem junto com a alíquota zero de IBS e ICBS, tá? E não há quebra de cadeia. Tá? Então, quem está vendendo aqui, ou quem está comprando eles, não há quebra da cadeia de creditamento IBS e ICBS, e para a indústria da Zona Franca de Manaus, há um crédito presumido aqui, outorgado, de 7,5% ou 13,5%. Tá certo? Basicamente, são essas situações aqui de creditamento com a Zona Franca funcionando como compradora. Uma outra situação é a Zona Franca, a empresa incentivada, funcionando como vendedora, não beneficiada por aquele crédito do artigo 444, que é o 7,5% e 13,5%. Nesse caso aqui, é uma situação especial, né, é que havendo o produto final da zona ao restante do território nacional, que não gerou o crédito do 444, né, a indústria incentivada terá crédito presumido de IBS e equivalente ao benefício constituído hoje pelo Estado do Amazonas relativo ao ICMS. Então, ele vai ter alíquota zero e um crédito de IBS que vai de 55% a 100%, e também um crédito de CBS que vai ser de 6%, se for aqueles bens que ainda há incidência do IPI, ou 2% naqueles casos em que o IPI foi zerado. Desculpa, ao contrário, 6% de zerado, 2% nos casos que o IPI não foi zerado. E aqui tem um descasamento, né, até não coloquei aqui no nosso slide, mas tem um descasamento que é o seguinte: a regra do CBS já está valendo, conforme eu falei, em 2027. Né? E nós temos aqui uma situação de creditamento. No artigo 465, há também uma previsão de redução do creditamento. Da mesma forma como há uma redução do ICMS e dos benefícios fiscais do ICMS de 2029 até 2032, o 465 ele está prevendo a redução desse creditamento da Zona Franca de Manaus também durante o período de 2029 até 2022. O problema, nós temos aqui uma situação em que há um crédito de CBS, né, que vai de 6% ou 2%, e que a redução desse crédito está prevista para começar em 2029, sendo que o CBS começa em 2027. Então, nós temos uma situação onde a indústria da Zona Franca de Manaus vai poder acreditar totalmente no CBS em 2027, 2028, e em 2029 esse crédito CBS vai ser reduzido.
Tá? Essas são as situações que está passando hoje aqui na redação, que vai causar espécie aqui, se isso aqui não for observado pelos legisladores. Situação aqui de regra residual, né, com incidência normal do IBS e CBS. Tá? Estado do Amazonas ainda fora da Zona Franca de Manaus. Nós temos aqui uma situação, como até teve o doutor Leonardo, aqui também, uma situação de uma redução, os bens industrializados destinados ao Estado do Amazonas, que não sejam para a Zona Franca de Manaus, eles gozam também de uma redução de 30% na cobrança do IBS. É uma norma bem complicada, tanto do ponto de vista do imposto seletivo, conforme foi tratado aqui hoje de manhã, uma vez que bens sujeitos ao imposto seletivo não estão excluídos dessa redução de 30%, o que pode neutralizar o caráter extrafiscal do imposto seletivo, mas nós temos também um problema aqui que me parece que aí sim fere a neutralidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O estado do Pará, você tem ali a região de Santarém, de um lado a divisa, e do outro lado, ali, praticamente do mesmo lado, só que do lado do Amazonas, nós temos Paritins. Você tem uma indústria forte no Pará, indústria de cerveja lá, cervejaria Serpa, muito conhecida no Brasil inteiro. Se a Serpa quer expandir e vai abrir uma indústria ali no sudoeste ali do Pará, por que ele vai abrir a indústria no sudoeste do Pará, pagando IBS integral mais IS, em vez disso ele abre em Parintins, do outro lado ali praticamente da divisa, poucos quilômetros, com a mesma dificuldade, facilidade logística que Santarém tem, com a redução de 30% do IBS. E aqui a neutralidade fiscal nossa vai para o buraco, né, com base numa previsão infraconstitucional. Basicamente, eu fosse o governador do estado do Pará, eu estaria nesse momento no Congresso pedindo para tirar essa redução de 30%. Seria a primeira guerra fiscal da nova reforma tributária, tirar a redução desses 30% aqui com relação a bens sujeitos ao imposto seletivo. E se aprovar, logicamente, eu iria para o Supremo questionar isso aqui, que é uma violação à neutralidade, e provavelmente deve passar. Tá? Eu vi até esses dias, acho que a Thalita está participando de um evento da FGV, estava o secretário do Amazonas falando, e ele espertamente pulou essa questão. Não falou. A gente sabe como é que é isso. Deixando aqui algumas questões abertas aqui para vocês, né? IPI e IS. O IPI integra a base de cálculo do imposto seletivo, da mesma forma, durante a transição incide o ISS-QN. Uma vez que o PLC 68 está afastando apenas o ICMS. Tá? O que eu estou querendo falar com isso aqui? O ICMS não está na base de cálculo do imposto seletivo, o IPI e o ISS está. E, conforme foi colocado aqui de manhã, a previsão constitucional da emenda 32 era para que todos os tributos tivessem. Então, houve uma seletividade aqui que resolveu tirar o ICMS e não tirou os demais. Né? O artigo 465, eu falei agora, que é essa questão do creditamento da Zona Franca de Manaus, que é um descasamento de datas. Uma questão de contabilidade, né? As empresas estão ter 2 regimes de contabilidade durante o período de transição, um para o IBS, EBS e outro para o ICMS. Isso aqui vai aumentar muito o custo das empresas, né? E nós vamos ter, seriamente, uma queima de caixa, provavelmente a contar de 2029, muito forte nas empresas. Né? Isso porque o ICMS, ele circula, conforme eu tenho falado aqui ontem, ele circula a partir do momento da emissão da nota fiscal, né? E o outro a partir do pagamento. Né? E o que vai acontecer aqui é que vai ter um delay, né, conforme eu falei, entre pagamento e reconhecimento de crédito, no início do sistema. Então, você fez o pagamento hoje, o reconhecimento seu de crédito vai demorar 60, 90 dias, e você vai estar queimando caixa, você não vai fazer esse creditamento ali de forma automática nesse início. Logicamente, passado ele provavelmente alguns meses, né, isso vai entrar no sistema de queima, de rodar ali, vai ser débito e crédito, logicamente contábil, sem que a empresa queime seu próprio caixa. Então, provavelmente nós teremos em 2029, talvez até mesmo em 2030, provavelmente uma redução aqui de investimentos por parte do empresariado, uma parte vai vir por causa disso aqui, por causa de queima de caixa nesse sistema de transição nosso. Tá bom? Era basicamente isso que eu queria colocar, eu até estourei o tempo. Muito obrigado pela paciência, Juliana. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado pela brilhante palestra. Eu confesso que eu fiquei um pouco atordoado com tantas mudanças, tantas previsões, ficou parecendo aqui um bolão da Mega Sena, tanto de número que vemos que teremos que enfrentar depois, não é isso? Tantos problemas pela frente. E eu não consigo, doutora Thalita, novamente, me tornar otimista diante de tudo isso. Nós sabemos que o senhor falou que
vão girar 2 sistemas contábeis simultaneamente, e na justiça serão quantos? Né? Tem os processos da década de 90, da década de 2000, etc. Nós teremos, então, vários sistemas de contabilidade. Imagina já um perito para fazer uma perícia dessa. Teremos aí grandes desafios.